senhoras e senhores que estão presentes, e uma palavra muito especial para o Pedro Passos Coelho, pessoa por quem tenho enorme admiração, consideração e estima, e que, pela sua verticalidade, pela sua coragem, pela sua coerência, merece o respeito de todos nós, porque ele, independentemente das circunstâncias que se vão avizinhando, nós todos percebemos que ele tem um rumo, tem uma linha, tem uma orientação e pensa no futuro de Portugal. E nós temos tantos políticos em Portugal que não pensam no futuro de Portugal, que eu penso que o Passos Coelho merece a nossa vida. Há décadas tinha pensado em abandonar a política por completo e nunca mais voltar à política. Eu tinha decidido isso e penso que eu disse a várias pessoas que estão nesta mesa em várias circunstâncias que, da minha perspectiva, era depois daqueles períodos iniciais, a seguir em 1974, em que encontrei também para fundar o partido aqui em Coimbra, com pessoas notáveis como o professor Figueiredo Dias, que de resto está agora a apoiar-me publicamente, o professor Mota Pinto, o professor Barbosa de Mel e tantos outros. Eu estava convencido que Portugal tinha entrado numa fase de desenvolvimento, com a entrada na União Europeia, que nunca mais precisaria pessoas como eu, que tinham estado nessa fase inicial, pudessem voltar à política. Em todo caso, nos últimos tempos, olhando para Coimbra, eu estou aqui porque gosto de Coimbra, eu estou aqui porque gosto da região, e estou aqui porque tenho uma enorme paixão por Portugal. E nesse sentido, eu percebi que Coimbra vivia uma situação muito difícil, com um declínio muito grave. E quando olhava para Coimbra e olhava para outras cidades do país, de Braga, a Setúbal, a Leiria, a Aveiro, a Viseu, eu percebia que nós estávamos num declínio e que tínhamos que o inverter. Mas que este declínio era mais grave, porque quando eu olhava para Coimbra eu sentia que Coimbra não cumpria as suas responsabilidades para com a região, porque a região e os concelhos à volta de Coimbra também estão com algum declínio e todos nós percebemos que a região de Coimbra não tem a vivacidade, a animação, o crescimento económico, a capacidade de investir, de atrair investimento e de criar emprego que tem, por exemplo, o distrito de Leiria, o distrito de Aveiro ou o distrito de Braga. E nós percebemos isso e não vemos, já, como dizia o Pedro Passos Coelho, pomos a cabeça debaixo da areia e fazer de contas que não vemos aquilo que é uma evidência. E eu senti nessa medida que tinha que dizer que se as pessoas quisessem, se o PSD assim o desejasse e sentisse útil, que eu estaria disponível para, mais uma vez, voltar a estas atividades políticas. E é por isso que aqui estou. Estou aqui porque acredito que esta imagem de abandono da cidade tem que ser invertida. Hoje passámos lá embaixo, o Jean Maurício mostrou aqui algumas fotografias, mas nós também as vemos quando fomos ao Parque Verde, quando vemos aqueles prédios abandonados junto ao Parque Verde, ou quando passamos aqui na cidade de Coimbra e percebemos isso perfeitamente, a situação de abandono que nós vivemos. E até passámos junto a Santa Cruz, onde está Dom Afonso Henriques, sempre esquecido e sempre abandonado, e que nós nem sequer valorizamos, quanto mais não fosse, não por gratidão, de alguém que criou Portugal, criou a nossa língua, e que é a razão de nós hoje estarmos aqui todos juntos, e nós esquecemos disso até por razões turísticas, porque essa também é uma das imagens que Coimbra podia vender para fazer negócio, e para ter mais interesses económicos na nossa região, e eventualmente criarmos mais emprego. Por isso, eu vim para esta missão, porque senti esta paixão irresistível de dizer que dava o meu contributo para tentar mudar as coisas em Coimbra. Mas as coisas não podem só mudar em Coimbra. Em Coimbra, eu sei bem o que é preciso fazer. Nós precisamos fundamentalmente ter uma preocupação muito grande no setor empresarial, de percebermos que precisamos de mais investimento, de mais empresas para criar mais emprego. Todos nós percebemos que temos que criar condições para que os nossos jovens, os jovens talentos que são criados no Politécnico ou na Universidade, não tenham que sair de Coimbra e criar condições a que eles possam ter uma carreira digna e bem remunerada na cidade de Coimbra, sem ter que emigrar, dentro do país ou para fora do país, e que sejamos mesmo capazes de criar uma cidade muito boa, muito atraente, muito sedutora, que possa atrair mesmo outras pessoas e outros talentos vindos de outros pontos do país ou mesmo do estrangeiro. E para isso, a aposta de Coimbra tem que ser claramente na qualidade de vida. Nem sermos, aquilo que eu já afirmei várias vezes, temos a ambição de ser a melhor cidade para viver do país. Isto é, nós todos de Coimbra, porque estamos no centro do país, porque temos excelentes serviços públicos, temos excelentes serviços de saúde, temos uma belíssima universidade e temos uma boa escola pública, temos de ter a coragem de dizer que temos a ambição de ser a melhor cidade para viver. Mas a missão de Coimbra tem que ser mais do que essa. Coimbra tem que ser um motor de desenvolvimento e contribuir para o desenvolvimento dos concelhos à volta.
É evidente que o Presidente da Câmara de Coimbra não substitui aquilo que é o papel de cada um dos autarcas, estão aqui os candidatos no distrito. Mas todos nós temos que ter a coragem de dizer que somos capazes de trabalhar em conjunto e perceber que o distrito acima de Coimbra só se desenvolve se a Câmara de Coimbra, o município de Coimbra, for o primeiro a dar um litro pelo desenvolvimento, o primeiro a crescer, o primeiro a atrair empresas, o primeiro a trazer investimentos, o primeiro a criar emprego. E isso é um trabalho que temos de fazer em conjunto. Mas temos que o fazer também politicamente, porque Coimbra não pode ser desvalorizado no todo nacional. E se nós temos uma lei quadro que permite, pelo nosso número de municípios, por aquilo que é a nossa população, que Coimbra possa ser uma área metropolitana, tal como foi Lisboa e Porto, nós temos que exigir Passos Coelho, Hugo Soares, aos políticos nacionais, que também façam isso por Coimbra e pela região, que nos permitam que, de acordo com aquilo que é a lei quadro existente do país, nós possamos vir a ser considerados uma área metropolitana. E todos temos de nos bater por isso, porque isso é fundamental. Não para termos mais dinheiro que os outros concelhos, não para termos mais concelhos, mais dinheiro que as outras regiões do país, mas para termos os mesmos direitos e os mesmos deveres que são dados a Lisboa e ao Porto. Porquê? Porque nós sabemos aqui em Coimbra, por exemplo, que em Coimbra é o local onde as obras começam e não acabam, onde há 13 escoaceira e parou, onde o metro Mondego começou a ser feito, arrancaram os carris e depois pararam. O sítio em que a Câmara Municipal suporta sozinho os transportes públicos e não pode, por essa razão, porque não tem dinheiro para tudo, cobrir todas as suas freguesias, que não tem dinheiro para trabalhar com os concelhos à volta, para termos um bom sistema de transportes que reforce aquilo que são os transportes públicos da nossa região, porque há apoios para Lisboa e para o Porto, mas não há apoios para Coimbra. E nós temos que ter a mesma ideia de respeito por parte da Administração Central que dá a Lisboa e ao Porto, tem que dar a Coimbra. Isso é uma coisa que nós temos que fazer em conjunto. Fazer em conjunto, porque nestas eleições, meus amigos, os emblemas e as ideologias são muito mais importantes, mas muito mais importantes que as ideologias somos nós, as pessoas que aqui vivem e as pessoas que gostam de Portugal. E o trabalho de Coimbra, a trabalhar com os concelhos à volta, não se pode esgotar dos concelhos à volta. Nós hoje temos um buraco no país. Temos um buraco em termos económicos e em termos demográficos. A região centro é um problema grave. Coimbra, com a CIME, vai perder 13% da população até 1931, o que significa perder 60 mil habitantes. Mas quando eu olho para os outros distritos da região centro, nós percebemos que a região centro não está a ser devidamente tratada, nomeadamente no seu interior, quando falamos da Guarda, de Castelo Branco e mesmo da faixa do litoral. Nós temos todos que ser solidários. Coimbra tem que ser solidário com os concelhos à volta e com os distritos à volta. E há obras. É evidente que se fizeram grandes investimentos no país, grandes investimentos públicos. Mas nós não podemos acusar o investimento público de ser a causa da pobreza nacional. Há outra causa para isso. E no caso do investimento público, nós temos de ser capazes e ser firmes e convictos a dizer que o futuro de Portugal exige uma região centro completamente diferente daquela que nós temos. E para isso, a autoestrada para Viseu é de facto fundamental. A ligação da Universidade de Coimbra à Universidade de Aveiro, porque Cantanhede, o seu Biocante, seja no fundo o início connosco daquilo que poderá ser uma zona de Silicon Valley do nosso país, permita desenvolver toda a nossa economia e naquilo que é importante, que é a competitividade externa, é fundamental. Mas temos de trabalhar com Leiria para a base aérea de Montreal abrir ao tráfego civil, porque ela está feita, é inteligente rentabilizar aquilo que nós já gastamos dinheiro naquela base militar e que não pode só sustentar a base militar. Mas nós temos que pensar com Castelo Branco, a ligação de Figueira, Coimbra, Castelo Branco, até Espanha tem que ser concluída, porque os espanhóis fizeram autoestrada até à fronteira e nós temos que fazer autoestrada até à nossa fronteira. E temos que estar ao lado da Guarda para defender não só a ferrovia para a Espanha e aquilo que nos permite fazer aqui em Souzela o parque logístico de mercadorias e rodovias, mas temos que fazer mais. Perceber que a Estrada da Beira é a mesma Estrada da Beira de antigamente e que o IC6 e o IC7 nunca passaram ao papel e nós com a Guarda, com Coimbra, temos que lutar para fazer o papel. Sobre o PPV inicial, com todos os defeitos e virtudes que provavelmente têm alguns homens dessa altura. Sou do tempo em que nós éramos o programa Defensores da Autarquia Regional. E eu continuo a ser um homem que defende
as regiões no espaço nacional. E não mudo de posição, porque cada vez mais acho que isso é correto. Ainda recentemente o Rui Rio, veio a Coimbra para um debate comigo e confessou que já tinha mudado a opinião e agora defendia aquilo que ele defendia e que quando foi no referendo não defendeu. Eu penso que esse é o caminho, Pedro Passos Coelho. Penso que é o caminho que o PSD tem que trilhar, afrontando outros interesses que eventualmente em Lisboa e o Porto não o querem. Mas nós temos que estar nesse combate, porque é o interesse do futuro, é o interesse de Portugal que está em jogo e nós temos que o fazer. E nessa medida, e deixe-me agora brincar consigo sobre um tema que os socialistas adoram massacrá-lo, o diabo não vai chegar a Portugal, porque eles venderam a alma ao diabo por um lado, como disse bem, mas também porque o diabo está dentro de nós. E o diabo é o centralismo. Foi o diabo do centralismo que tem feito com que nós sejamos sistematicamente um dos países mais atrasados e menos desenvolvidos da Europa. Fez antes com Salazar e tem-o feito agora com a democracia. E todos nós somos políticos, depois do 25 de Abril temos que o reconhecer. Os outros países têm crescido e têm se desenvolvido. Mesmo alguns que aderiram à União Europeia, muito depois de nós, tiveram crescimentos do PIB superior a nós. Temos de nos interrogar porquê. É um castigo divino? É porque os portugueses são pessoas de segunda classe? Não. É porque nós temos um sistema político que assenta no centralismo. E enquanto nós pensamos em Portugal, que só Lisboa é que pode crescer, que tudo tem que estar em Lisboa, que a comunicação social tem que estar em Lisboa, que a economia e os grandes grupos financeiros têm que estar em Lisboa, que o maior número de pessoas tem que estar em Lisboa, que a decisão política tem que estar em Lisboa, nós estamos errados e vamos continuar a estar atrasados. E é esse diabo que nós temos que combater. Eu sei que concordo comigo. Eu sei que há bocado, quando eu estava a dizer que Coimbra tem que ter o respeito de Lisboa para ter o mesmo tratamento de Lisboa e do Porto, que há outras cidades do país que eventualmente têm o mesmo direito de exigir o mesmo, como Braga, Setúbal e eventualmente outras. É evidente, e eu estou ao lado delas. Agora, todos em conjunto, temos que criar um país muito mais próspero, com muito mais ambição, que não queira ser uns da cauda da Europa, que seja um dos maiores países da Europa, um dos maiores, onde há mais índices de cidades, onde o PIB é melhor, onde as pessoas vivem melhor, porque nós podemos o fazer, Passos Coelho. É isso que temos de dizer aos portugueses e a Portugal, que aquilo que nós acreditamos no 25 de Abril, nós íamos ser um país diferente, um país afirmativo, um país com ambição, nós, PPD da altura, PSD agora, temos que o fazer. É por isso que eu estou neste combate por Coimbra, porque acredito que com este gesto também dou um contributo para aquilo que é necessário fazer no país. É por isso que eu aqui estou. É por isso que eu sei que vou ganhar.